Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação de hoje no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, dia 28 de dezembro de 2025. E durante o dia de ontem decorreu uma reunião entre Vladimir Putin e o Estado-Maior-General das Forças Armadas da Rússia. Recebemos bastantes atualizações acerca da linha da frente, mas também algo importante foi dito que está relacionado às negociações para atingir a paz neste conflito. E para termos um contexto, ainda durante o dia de hoje vai decorrer uma reunião entre Volodymyr Zelensky e Donald Trump. E foi precisamente no dia anterior a esta reunião que tivemos uma declaração por parte de Putin dizendo que a Rússia já não está mais interessada no abandono por parte das forças armadas ucranianas da região de Donbass. Por isso, este ponto já não está no plano de paz proposto pela Rússia. O que é um claro sinal para Zelensky e para Donald Trump que o próximo acordo, se for assinado entre a Rússia e a Ucrânia, vai envolver pontos ainda mais vantajosos para a Rússia. Agora sim, vamos passar à situação que nós temos ao longo da frente de combate. E com base nas declarações de ontem do chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas Russas, o Valery Gerasimov, o exército russo conquistou totalmente a vila de Stepnohirsk. Nós já tínhamos esses relatos por parte de várias fontes, inclusivamente fontes neutras, mas só durante o dia de ontem é que recebemos uma informação oficial acerca disso. Mas os avanços dos russos não param por aqui. Eles prosseguem na direção mais ao norte, até porque eles foram confirmados pela fonte pró-ucraniana Deep State. Esta fonte relatou avanços por parte do exército russo em dois eixos principais, um que eu desenhei agora e outro na porção a leste da vila de Stepnohirsk em direção à aldeia de Lukyanevsky. E, obviamente, como eu já referi várias vezes, o grande objetivo dos russos é seguir de trincheira em trincheira, desenvolver a sua ofensiva ao longo desta região para se aproximarem da própria cidade de Orikhiv. E, obviamente, que estes avanços não serão unicamente por esta linha, eles vão ser complementados por avanços do exército russo da porção mais ao sul. Portanto, nas próximas semanas poderemos ver movimentações no mapa neste sentido. Além disso, recebemos mais informações importantes da cidade de Guliaipolya porque várias fontes, inclusivamente fontes pró-russas e fontes neutras, relataram que as forças armadas da Rússia conseguiram conquistar totalmente esta cidade ainda durante o dia de ontem. Contudo, não tivemos para já essa confirmação por parte do Ministério da Defesa da Rússia, mas decidimos pintar o mapa a favor das forças russas até porque já tivemos vídeos de ataques efetuados por parte dos drones ucranianos na porção mais a oeste desta cidade. E é verdade que ainda podem existir alguns grupos pequenos, alguns focos pequenos de resistência por parte dos ucranianos, mas operações de limpeza estão a prosseguir neste momento. E até as próprias fontes pró-ucranianas ligadas ao exército ucraniano, como a fonte Deep State, referem que os ucranianos continuam a abandonar as suas posições em direção à vila de Zalichny. E os russos estão também a aproveitar este recuo por parte dos ucranianos, enquanto eles não têm uma linha defensiva bem organizada, estão a aproveitar para avançar e conquistar algumas trincheiras, algumas fortificações que se situam entre a própria cidade de Guliaipolya e esta vila. Mas antes de seguirmos mais para norte, vou só referir que a conquista da cidade de Guliaipolya vai permitir aos russos avançar mais a fundo no território ucraniano, também de trincheira em trincheira, e semicercar então a cidade de Orikhiv, não só pelo leste como também pelo lado oeste. Por isso, a ofensiva por parte da Rússia na direção de Zaporizhia vai prosseguir desta forma no próximo ano. Além disso, as batalhas estão a decorrer pela vila de Ternovate, neste momento, que é uma vila estratégica muito importante nesta direção, não só para as forças armadas ucranianas, como também para as forças armadas da Rússia. E eu já referi que caso os russos consigam esta conquista, eles vão ter um caminho aberto para desenvolver a sua ofensiva em direção à própria cidade de Zaporizhia. E era disso que Putin estava a falar quando referiu que a Rússia já não está mais interessada no abandono por parte dos ucranianos apenas da região de Donbass. Muito provavelmente,
No próximo plano de paz proposto pela Rússia já vai estar um ponto relacionado com a cidade de Zaporizhia, porque nesta região aqui não existem fortificações nem grandes redes de trincheiras que os ucranianos possam utilizar para defender as ofensivas por parte dos russos e por isso podemos esperar avanços russos relativamente rápidos ao longo deste eixo após a conquista da própria vila de Ternovate. Vamos prosseguir em direção à cidade de Pokrovsk e à cidade de Mirnograd. E daqui tivemos a confirmação visual que os russos conseguiram finalmente fazer a limpeza total desta cidade e por isso conseguiram erguer bastantes bandeiras ao longo de todos aqueles territórios. Vemos aqui vários soldados, vários oficiais das Forças Armadas da Rússia a erguer as bandeiras, não só da própria Rússia, mas também das suas unidades militares. O vídeo tem quase 3 minutos e mostra episódios deste género espalhados por toda aquela área. Com base nestes vídeos, pintamos o mapa a favor das Forças Armadas da Rússia. Ainda ontem eu referi que os ucranianos iniciaram uma operação de contra-ofensiva para abrir um corredor de evacuação aos soldados ucranianos que se encontravam cercados na cidade de Mirnograd. Contudo, eles não foram a tempo porque a Rússia já conseguiu destruir esses pequenos grupos de ucranianos na cidade de Mirnograd. E além disso, tivemos o relato do Ministério da Defesa da Rússia que referiu que a vila de Rodyansky foi totalmente conquistada pelo seu exército. E além disso, isto foi confirmado pela fonte neutra que referiu no dia anterior os avanços por parte das forças armadas ucranianas aqui mais ao norte. Com base nestas duas informações, podemos chegar à conclusão que os russos de facto conseguiram expulsar os ucranianos da vila de Rodyansky e retomaram o controlo sobre esta vila. Vamos mais para norte, em direção a Toretsky e Sofiivka, e estes territórios também foram pintados a favor das forças armadas da Rússia. Já tínhamos relatos, tanto por parte de fontes neutras como por parte de fontes pró-ucranianas, a referir que esta região já foi totalmente tomada pelas forças da Rússia, mas só durante o dia de hoje é que tivemos a confirmação oficial e por isso o mapa foi ajustado. Em relação a Konstantinivka não tivemos nada de especial, nenhum movimento registado no mapa e vamos continuar mais para norte, em direção à região de Siversk, porque aqui também tivemos um grande ajuste no mapa a favor das forças armadas da Rússia. Durante o dia de ontem, o exército da Ucrânia publicou um vídeo de ataque às posições e soldados russos naquela localização do mapa. Tivemos vários ataques registados, a verdade é essa, mas um deles decorreu exatamente naquela casa, naquele edifício. Com base neste vídeo publicado pelas próprias fontes pró-ucranianas, o mapa, toda esta porção do mapa foi ajustada a favor dos russos. E por isso vemos que os russos aqui estão a desenvolver agora uma ofensiva importante para conquistar a vila de Zakitne. Esta vila vai abrir caminho para os russos conquistarem as elevações no terreno que aqui se situam, que são também bastante importantes para ter um controlo direto sobre tudo o que acontece na própria cidade de Sloviansk. E por isso poderemos esperar batalhas bastante ferozes e bastante sangrentas por estes territórios já nas próximas horas e nos próximos dias. Enquanto um eixo de avanço por parte dos russos vai estar aqui mais ao norte, outro vai se dar de trincheira em trincheira, seguindo este eixo de avanço. E, além disso, poderemos esperar também avanços por parte dos russos em todos estes campos que aqui se situam. Isto tudo vai dar continuidade à ofensiva por parte da Rússia para conquistar a cidade de Sloviansk. Mas em relação a esta operação por parte dos russos, só quero referir que muito provavelmente o foco de avanço por parte dos russos vai se dar principalmente ao norte da cidade de Pokrovsk, ao longo deste eixo aqui, porque esta região é muito menos fortificada do que toda esta área do mapa. Se vocês conseguem ver, todos estes pontinhos e linhas a amarelo representam linhas de trincheiras ou redes de trincheiras e fortificações. E obviamente podemos ver que nesta região do mapa existem muito menos posições defensivas e muito provavelmente a Rússia vai querer aproveitar esta situação a seu favor. Continuando, vamos em direção à cidade de Liman e daqui tivemos várias fontes ligadas ao exército russo a referir que os mesmos conseguiram cortar fisicamente a estrada
que parte da própria cidade de Liman e que vai em direção à vila de Stavki, e por isso, caso os russos consigam segurar aqui as suas posições, então as forças armadas ucranianas que se encontram neste momento nos campos e linhas de árvore que aqui se situam vão ser obrigadas a recuar e a abandonar as suas posições. E podemos deduzir então que os russos vão tentar entrar nesta cidade pelo norte e tentar ocupar as primeiras casas e posições. Vamos avançar agora em direção à cidade de Kupiansk, de onde temos mais algumas notícias. Fizemos aqui uns pequenos no mapa a favor das forças russas, com base em vídeos publicados pelos seus soldados. Temos aqui vários vídeos que os russos mostraram que de facto os territórios estão sob controle das forças armadas da Rússia. E por exemplo podemos ver neste vídeo que ele é bastante novo porque a neve está presente no seu fundo. E daqui mais ao norte também tivemos a mesma situação, onde os russos mostraram um movimento de 3 dos seus soldados a deslocarem-se livremente por aquela região desta cidade. Com base nestes dois vídeos, o mapa foi ajustado desta forma. E como eu já referi há alguns vídeos atrás, e como foi dito por bastantes fontes, inclusivamente ligadas ao exército da Rússia, os russos estavam prestes a abandonar a porção central desta cidade de Kupiansk para a margem a leste do rio de Oskil. Contudo, parece que de facto os russos conseguiram trazer mais reservas para esta direção e conseguiram reforçar as suas posições defensivas. E pelo que sabemos, conseguiram também efetuar uns pequenos contra-ataques na porção mais ao norte desta cidade e restaurar o controle sobre algumas das posições. Por isso, a situação está-se a desenvolver de forma interessante nesta cidade de Kupiansk e vamos ver quem de facto vai ter mais vantagem até ao fim de 2025. Vamos agora mais para norte, em direção a Vovchansk, mas daqui não tivemos nada de novo, nada de especial. E da região de Sumy também não tivemos nada de novo. E por isso ficaremos a aguardar então o resultado do encontro entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky, sabendo que Putin já não tem interesse em que os soldados, em que o exército ucraniano abandone a região de Donbass. Vamos então ficar a aguardar pelos seus resultados e vou terminar o meu vídeo por aqui. Se gostaram, por favor, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal e partilhem o vídeo. E eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.